quando nós, pastores, por gentileza, dá só uma olhadinha para cá. Quando nós, pastores, nos ocupamos de ensinar o Evangelho sem distorcer, sem fantasia, sem florear, a igreja alcança um nível de prosperidade pela simples pregação do Evangelho. Salomão diz em Eclesiastes, falando da operação do Evangelho, que melhor é o bom nome do que unguento. Se o Evangelho opera em mim, a minha história vai sendo restaurada pelo Evangelho. Lamentações 5:21, o profeta Jeremias diz assim: converte-nos a ti, Senhor. Irmão, conversão não é o que acontece quando você levanta a mão no final de um culto. Ali é a manifestação de uma decisão de passar pelo processo de conversão, de seguir a Cristo. Conversão é o que está acontecendo com você e comigo todo dia. Conversão é o processo de transformação que é diário, é gradual, tá? Nós vamos sendo tratados, transformados e melhorados dia após dia. Quem faz isso? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como eu identifico se alguém é um lobo devorador? Pela operação do Evangelho na vida do indivíduo. Por quê? Porque Jesus diz em Mateus 7,16 que uma árvore má não produz frutos bons e uma árvore boa não produz frutos maus. Como está a operação do Evangelho em mim e em você? Quando Pedro foi escolher o primeiro grupo diaconal em Atos capítulo de número 6, versículo de número 2, ele diz: escolhei dentre vós. Por que dentre vós? Porque tem que ser crente. Irmãos, não basta ser crente, precisa ter relacionamento com a igreja. Escolhei dentre vós irmãos, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria. Veja que a prioridade é que sejam irmãos, que sejam da igreja, ou seja, o que o Pedro está estabelecendo é que seja gente que convive com a igreja, que experimenta o processo de conversão pela operação do Evangelho. Porque infelizmente tem gente que fica na igreja o tempo inteiro, mas não se converte, não muda. E ainda tem uns que assim: o pau que nasce torto, morre torto. Primeiro, eu não sabia que você é um burana. Segundo, eu preciso lhe lembrar que o carpinteiro de Nazaré mora nessa casa. E ele pode consertar a nossa vida para a glória do seu poderoso nome. Deixa o Evangelho operar. Deixa o Evangelho operar em sua vida, em minha vida, em nossa vida. Você ouve pregação o tempo inteiro. Alimente-se dela e deixa influenciar a sua vida. Eu já me perguntei. Nós estamos em 2021, gente? Tem, portanto, 21 anos que eu prego em Feira de Santana toda terça. Eu tenho 47 anos de vida, não conta para ninguém. Desses 47, 21 anos eu estou pregando toda terça-feira em Feira de Santana. É muita pregação, dá para fazer um livro. E de vez em quando eu me pergunto: Jesus, está fazendo algum efeito? Está gerando alguma coisa? Ou eu estou enxugando gelo? Enroscando porca cuja rosca luiu. Porque se o Evangelho não estiver operando em nós, ele não causa o efeito para o qual nos foi oferecido pelo Espírito Santo. Então diga comigo assim: Senhor,
opera em mim o Evangelho. Segundo, e a gente para. Se eu quero descobrir quem são, ou quem é lobo devorador, ou quem é ministro de Cristo, primeiro, discernir a operação do Evangelho no indivíduo. Segundo, discernir a motivação do indivíduo. O que te motiva? Por que você prega? Por que você pastoreia? Por que você quer abrir uma igreja? Qual é a motivação? Eu ouso dizer que Deus nos analisa muito mais pela motivação do que pelo resultado. Paulo diz a Timóteo assim: tu conheces a minha intenção. Escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo, versículo 23 ao 26, o Espírito Santo discerne a intenção do coração. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções do coração. O que motiva o meu ministério? Essa pergunta é para cada um fazer. O que motiva a minha pregação? Qual é o motivo que me impulsiona no desenvolvimento daquilo que eu faço no reino de Deus? Deixa eu lhe dar umas 3 opções. Honrar a Cristo. Qual é o motivo do indivíduo? O seu motivo, seu propósito é honrar a Cristo. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, versículo 20 assim: contanto que Cristo seja glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que Paulo está dizendo aqui, gente, quer saber? Quer viva, quer morra, o que me importa é se Jesus está sendo glorificado nisso. Jesus é glorificado no meu louvor, Jesus é glorificado na minha pregação, Jesus é glorificado naquilo que eu faço. Porque nós, infelizmente, somos muito dados a holofotes. Então eu tenho alguma sensação imbecil que Deus está sendo glorificado necessariamente na vida daquele que aparece diante da câmera, e não na vida daquele que não aparece. Ei, a glória de Cristo não está relacionada a visualizações, engajamento, comentários, percepção. Tem muita gente aí que ninguém viu, mas o inferno sabe que o indivíduo está dando um prejuízo espetacular para as trevas. Qual é a motivação? Quando Paulo apresenta Tito à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 23, e ele chama Tito de apóstolo, mensageiro de Deus, ele diz assim: Tito, mensageiro de Deus às igrejas, glória de Cristo. Paulo está dizendo que Tito, onde passa, faz resplandecer a glória. Cristo é glorificado por causa dele. Aquilo que eu faço para Deus, o que me motiva? Nós somos por natureza vaidosos, e esse envaidecimento nosso muitas vezes compromete a glorificação do Senhor. E acredite, se Cristo não está sendo glorificado, não vale a pena o sacrifício. Se Cristo não está sendo glorificado, o suor derramado não serviu para nada. Então essa é uma motivação. Segunda motivação: se você quer identificar aqueles que são discípulos de Cristo, ministros de Cristo, sua motivação é honrar a Cristo. Segundo, santificar a igreja, levar a igreja à santificação.
E levar a igreja à santificação, muitas vezes é um ato antipático. Porque para levar a igreja à santificação, é preciso tirar carrapichos. Quem já foi na roça e voltou com a calça cheia de carrapicho? Levanta a mão. Nem todo mundo, tá vendo? Tem gente que é chique. Tá pensando? Quem já tirou o carrapicho da calça? Levanta a mão. Quem conseguiu tirar sem ferir o dedo? Levanta a mão. Não dá para tirar carrapicho sem furar o dedo. Então muitas vezes levar a igreja à santificação é como tirar carrapichos, e isto machuca o dedo. Quando Paulo discorre, descreve, defende o seu ministério diante do rei Agripa, em Atos capítulo 26, lá no versículo 18, ele diz: Cristo me chamou e me disse que eu deveria trabalhar a pregação aos gentios e levar o evangelho àqueles que seriam santificados pela fé. A função de quem prega o evangelho é produzir santificação em quem ouve. Eu e você temos que sair daqui hoje incomodados com alguma coisa. De vez em quando você sai da igreja triste? Levanta a mão quem já saiu da igreja triste, assim meio, não sei porquê, alguma coisa. Na verdade, de vez em quando o Espírito Santo vai lá e dá uma... E todo confronto entristece. É normal. Você não saiu triste, estou tendo um pressentimento. Não é pressentimento, foi o Espírito Santo que deu uma provocada, mexeu em você, te chamou a atenção, e você saiu meio que aturdido. Mas se isso aconteceu, fica tranquilo, é porque a palavra alcançou seu propósito, mexeu lá na lacuna, na fenda, que precisava de um toque. E o Espírito Santo que provoca, também cura, também restaura, te visita. Paulo diz aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, assim: esta é a vontade de Deus para convosco, a saber, a vossa santificação. Jesus disse: santifica-os na verdade. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. O que motiva um ministro de Cristo? Levar a igreja à santificação. Quando alguém chega e diz: Deus mudou minha vida, passou aquela palavra, transformou a minha vida, aquela palavra me trouxe uma resposta para a minha vida, isso é extraordinário, é o resultado do Evangelho, é a operação do Evangelho. De vez em quando eu me deparo com pessoas: pastor, aceitei Jesus através de uma pregação. Eu estava em depressão e Jesus me curou através daquela ministração. Conheço um líder, um dos grandes líderes do mundo, líder cristão, um dos grandes pregadores do Ocidente. Me encontrei com ele um dia no aeroporto. Ele disse assim: olha, eu estava em depressão profunda, trancado num quarto, não saía para nada, e uma pregação sua me levantou da depressão que eu estava, e Deus explodiu o meu ministério. É a eficácia da pregação, é o efeito da pregação. E acredite, o mérito não é do pregador, o mérito é do Espírito Santo, que direciona, que faz alcançar, que alcança o propósito. Aleluia, glória a Deus. Qual é a motivação de um ministro de Cristo? Honrar a Cristo, santificar a igreja, salvar os perdidos.
Aquele que prega sem a intenção de gerar salvação, não prega a Cristo. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 1 a 5: e eu, irmãos, quando fui ter convosco em temor e em tremor, e em muita fraqueza, não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo, e este glorificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Aí ele vai lá, na mesma carta, capítulo 9, versículo 19, e ele diz assim: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me grego para os gregos, fiz-me judeu para os judeus, livre para os livres e escravo para os escravos. Fiz-me sem lei, mesmo estando debaixo da lei, para aqueles que sem lei estavam, para que por meio da pregação pudesse salvar pelo menos alguns. Paulo está dizendo: eu me despedi de mim mesmo, neguei-me a mim mesmo, renunciei minha cidadania, meus direitos, minhas vontades. Fui onde eu não queria ir, estive onde eu não queria estar, me submeti ao que eu não pretendia, suportei o que eu não suportaria. Para quê? Para por meio da pregação salvar pelo menos alguns. Os ministros de Cristo têm como propósito primário salvar perdidos.